Vem cá, você já sabe que o Minato vai ganhar um mangá só dele, né? Mas se eu te disser que a gente já tem um nome, a data, o tamanho da história e até sobre o que ela vai contar. Pois é, se você sonha com uma história que mostrasse o Minato adolescente, com ele enfrentando Biju, né, criando jutsu, agora é o teu momento. Então vem comigo que eu vou te contar tudo agora, vamos lá. Inês Trans, Peter aqui. Galera, você tá afim de trabalhar comigo, ser meu sócio aqui no YouTube? Pois é, então se liga nessa mensagem, ok? A partir do dia 18 de julho eu vou começar o desafio YouTube Fábrica de Liberdade totalmente grátis, onde eu vou te ensinar 2 caminhos dentro do YouTube. Um caminho que você não depende de inscritos para fazer dinheiro. Você vai aprender a fazer renda muito rápido. Na primeira semana você vai conseguir renda rápida, ok? E o outro caminho é o caminho de ganhar inscritos todos os dias, que é onde você vai ganhar dinheiro lá na frente, ok? E é dinheiro para sempre. Você pode escolher começar com um caminho, começar com outro caminho, ou começar com os 2, que é o que eu sugiro. E vão sair dessas lives vários canais que a gente vai selecionar para empresariar, para ser sócio, como a gente já tem feito com alguns outros canais. E não se preocupa, porque mesmo que você não seja selecionado, eu te garanto uma coisa, ok? Você não vai sair do desafio com um canal, mas sim com um negócio dentro do YouTube. Um negócio funcionando. Você vai conseguir trabalhar e viver da renda do YouTube, porque eu vou te dar muito conteúdo. Não é só teoria não, ok? Eu vou te mostrar na prática, um passo a passo, para você ter um modelo de negócio aqui dentro do YouTube. Um modelo de negócio. Você não pode perder. Para você não ficar de fora e garantir tua presença, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição, no comentário fixado. Clica agora para você ser avisado e começar, inclusive, a receber material de estudo. Te vejo lá, hein? E como você já viu, hoje é dia de notícia boa. Tu viu no título, né? Saíram novas informações sobre o mangá do Minato e como a gente já sabe, galera, ele foi o ganhador da grande votação que eles fizeram. Trouxe vídeo pra vocês, bacana demais, né? Eles quem, Pedro? Quem fez votação? Que votação você tá falando? Calma, cara, mequetrefe. Se você tá por fora de tudo que tá acontecendo, já trouxe pra vocês que tem que acompanhar mais o canal, né? Mas tá por fora, pode deixar que eu te resumo a história agora. Eu sempre começo com o resumo, percebe? Já parece que é o modelo dos meus vídeos. Mas basicamente foi o seguinte: o anime de Naruto, ele fez 20 anos desde o lançamento e com isso eles decidiram celebrar isso de um jeito especial. Teve algumas novidades, mas a mais maneira é que teria uma votação para definir o personagem mais popular do mundo. Vai vendo isso. E bom, galera, se fosse só isso, seria legal. Mas seria legal, meio que tanto faz isso aí, né? Que, beleza, é o personagem mais legal do mundo. Daí, né? Por isso que o diferencial foi que o grande ganhador entre os 99 personagens iria ganhar um mangá feito pelo próprio Kishimoto com uma história totalmente nova. Porra, galera, vocês estão percebendo isso? Pra quem tava por fora já deve imaginar quem ganhou, né? Vocês viram o título do vídeo? Fala sério. Pois é, você achou que seria o Itachi, o Naruto ou o tio do Rami, tanto faz, você achou errado. E isso gerou muita polêmica, sempre gera polêmica, sabe disso, né? Porque pensa, né? É claro que a votação não foi só por popularidade, já que as pessoas queriam que alguém que merecesse destaque que fosse ganhar. Mas também gerou polêmica porque as pessoas acabaram votando nos personagens que já tiveram um baita destaque no anime e deixaram de votar em outros que mereciam mais, como por exemplo o Rock Lee, Neji, o Tenten, sei lá, né? Cada um tem o seu, né? Aliás, aproveita e já comenta aqui embaixo quem que vocês acham que merecia ter uma história nova. Alguém que nunca apareceu direito, tipo o Shisui, né? O pai do Kakashi, sei lá. Comenta aqui embaixo, vamos continuar. Só que eu acho que todo mundo pode concordar que mesmo aparecendo bastante, o Minato é um dos melhores personagens e quanto mais a gente vê dele, melhor. Acho que isso aqui é um consenso geral. E se você ficou curioso para saber quem ficou no pódio, talvez você fique surpreso, mas eu juro que é verdade. Bom, o primeiro foi Minato. O Itachi ficou em segundo, claro, né? Em terceiro, segura, foi a Sakura. Você não ouviu errado. Eu não tô maluco, né? Tudo bem, quando eu falo de Mephisto, eu tô um pouco. Mas a Sakura ficou em terceiro. Sakura quase ganhou a pesquisa de popularidade mundial entre todos os personagens de Naruto. Eu acho um bando de troll ali. Vocês também não acham? Não é possível, rapaz! Peter, você não vai dar saco porque você prefere personagem masculino. Para com isso. Pra mim, a Hinata tinha que ganhar. E agora? O que você vai falar? Te peguei nessa, né? Bom, apesar de todo o hate que a coitada da Sakura sofre, ela tem uma fanbase muito grande. E na boa, acho que todo mundo pode concordar que se a Sakura tivesse um destaque a mais, seria bacana pra caramba. Se desse um destaque pra Sakura, se fizesse uma história mais bacana pra ela. E como os 20 primeiros colocados ganharam uma ilustração irada do Kishimoto, o editor vai estar deixando na tela aí pra vocês verem, ok? É cada uma com uma arma diferente. Porra, tá bem maneiro. Agora sim, galera, vamos falar do Minato, que agora vai ser o protagonista da própria história. O que é muito louco, porque nesses últimos anos rolou uma brincadeira entre os fãs que seria maneiro se ao invés de Boruto Naruto Next Generation, a gente tivesse Minato Naruto Past Generation. Pô, eu acho uma sacada genial. É um prequel. Pô, isso ia ser muito maneiro. A gente tem uma tendência de preferir os pais, né? Não sei porquê. Percebe isso? Ou seja,
a PS, né? Ao invés de uma próxima geração, a gente tivesse uma história focada na geração passada. Olha a geração passada, galera. Minato, Jiraiya como o sensei dele, os colegas da época dele. E galera, na boa, hoje em dia, a gente curte Boruto e vê que virou uma parada muito maneira. Mas seria irado pra caramba se isso rolasse de verdade. Olha, eu acho que seria um anime de sucesso. E eu duvido que você não ia querer ver. Porra, Minato casca grossão. Ia ser muito bom. Por uma ironia do destino, pelo Minato ser tão queridinho, algo próximo disso tá acontecendo agora. E eu falo que tá acontecendo agora porque o mangá já tá quase finalizado. Porque ele vai ser lançado já no mês que vem, no dia 18. Menos de um mês, galera. Olha isso. Fora isso, né, igual os outros mangás da franquia, com exceção de Boruto, ele vai entrar como um Naruto Gaiden, né? E agora me desejem sorte pra conseguir ler esse nome aqui, ok? Mas é Naruto Gaiden Uzunonaka no Tsumujikaze. E como vocês sabem que realmente eu manjo de japonês de verdade, eu manjo pra caramba, ok? Eu fiz uma tradução rápida pra vocês, aqui na minha cabeça. Não tem nada de Google Tradutor, beleza? O significado é algo como um redemoinho em um vórtice. Saiu daqui, rapaz. Que papo é esse que eu tô lendo? E de novo volta pra esse tema que sempre tem em Naruto, né? Do redemoinho, furacão, tudo mais, esse tipo de coisa. Pra quem não sabe, o Uzumaki é justamente redemoinho. Shippuden seria algo como Crônicas do Furacão e por aí vai. Tem essa parada de furacão, de girar. O que faz mais sentido, porque a história vai falar sobre um jutsu que o Minato desenvolveu e provavelmente é o Rasengan. Galera, por que eu acho isso? Deve ter perguntado, por que, Pedro? Simples. É uma das técnicas mais icônicas da obra. E foi uma técnica que o Minato inventou. Nada de copiar ou pegar jutsu com manual de instrução, professorzinho pra ensinar. Pô, galera. Por isso que eu falo, Minato é ou não é casca grossa? Você acha que ele tem aparelhos, as coisas eletrônicas, de tecnologia? Não, era uma chincha mesmo. No taijutsu, enfim. Tem mais um pouquinho também. Pô, mas ele inventa os próprios golpes, rapaz. Poderia ser sobre o jutsu de teletransporte, pô, que era típico dele. Mas a gente tem que lembrar que foi o Tobirama quem inventou o Hiraishin, né? E pela imagem exclusiva que o Kishimoto mandou aqui pelo meu zap, que o Kishimoto mandou, ele fala comigo direto, ok? A gente consegue ver o Minato adolescente já usando o kunai com a marcação do Hiraishin. Porra, isso é maneiro demais ver ele pequenininho usando o Hiraishin. Ô, galera! Ou seja, nessa época aí do Minato Shippuden, ele já tinha dominado o teletransporte. Então pode apostar tuas fichas que vai ser sobre como o Minato fez o Rasengan. Não é o Hiraishin. E o legal é que é antes dele ser o sensei do Kakashi. Provavelmente quando ele era aluno do Jiraiya. E galera, é o seguinte, a história vai ter 55 páginas, o que seria equivalente a mais ou menos uns 2 ou 3 capítulos de Naruto, um pouquinho mais de um capítulo de Boruto. Pois é, não vai ser muito longo, mas dá pra contar muita coisa em 55 páginas. E o que eu acho que vai ser interessante ver sobre essa história é que o Minato provavelmente vai ter que colocar em prática o que ele desenvolveu. Ele não vai só falar, olha, aprendi, é assim que funciona e fim de história. Não, não é isso. Tem que ter uma narrativa e tudo mais, entende? Tem que seguir uma narrativa. Então provavelmente vai ter alguma missão que o Minato participou e o Rasengan foi decisivo pra ele. Escreve o que eu tô te falando. Por isso a gente pode esperar algumas cenas de ação casca grossa que só o Minato consegue passar pra gente. E vai lembrar que, como o Killer Bee falou, o Minato provavelmente desenvolveu o Rasengan depois de observar uma bomba biju. Provavelmente vai ter alguma biju aí na história pra mostrar quando que isso aconteceu com o Minato. Percebe que a gente começa a pegar alguns retalhos das antigas, né, e trazer pra cá e consegue montar mais ou menos a história? Vai ser isso, galera. Como o Minato só conheceu o Bee quando ele já era adulto, né, e tava quase virando o Hokage, provavelmente não foi o 8 caudas que ele viu. Então é mais pista pra gente. E se a gente lembrar que o Minato aprendeu o selamento do clã Uzumaki, eu acho que em algum momento vai mostrar o Minato de cara com a Kurama. Sei lá, vai que a Kushina tava sofrendo de cólica e o Minato, sei lá, foi tirar satisfação com a Kurama pra ver se passava. Pode ser isso, né? Bom, e apesar de ser brincadeira, óbvio, né, galera? É provável que algo desse tipo tenha acontecido enquanto o Minato tava aprendendo os selamentos. Que a gente não sabe de outra biju que ele encontrou. E o cara literalmente namorava uma Jinchuri, que porra, tinha, né? Tava ali dentro dela. Então se eu fosse apostar o que vai acontecer, seria que o Minato vai se deparar com a Kurama em algum momento por causa da Kushina. Iria lutar lá dentro daquele plano e acabar vendo a bomba biju. Aí depois disso o Minato iria desenvolver o Rasengan baseado nisso. E aí sim ter alguma missão colocando isso em prática. Lembrando que ele demorou 3 anos pra fazer o Rasengan direito. Então pode ser que o mangá comece com o Minato ali, com uns 16 anos, e termine ele com 19 anos. Talvez já Jonin, né? Mais experiente. Anota aí, porque mês que vem a gente vai ver se eu acertei. Deixei aqui embaixo o link para você participar do desafio YouTube Fábrica de Liberdade. Você vai poder sair dali com um negócio sólido ou, no máximo, ser meu sócio, onde eu vou empresariar muitos de vocês. Então, participa, é de graça. É a tua chance de realmente fazer uma renda extra e colocar dinheiro no bolso todos os meses. Tá aqui embaixo. Não fica de fora, tem que garantir, galera. Tô te esperando. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, já vai comentando também. Curtiu isso?
Já pensou se faz sucesso, vira um anime lá pra frente, vira um mangá direto? Porra, não duvido não, velho. Eu não duvido que o PES Generations com o Minato e a galera possa acontecer. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!